Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha! Caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9 ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nosso web radio através do rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, principalmente através do nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio-Enercore com K. O FX Baggio é um show eclético de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões dos nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. Esse é o FX Baggio Signal 101, episódio 134. FX Baggio, pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. O Signal 101 é o sinal mais forte. O sinal mais forte está aqui. Knowledge is power, Signal 101 is stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z, sem sofrência. Hoje com a participação da equipe BR e também com a participação especial do presidente do Sim de Madeiras, Serra Catarinense, o senhor Humberto Schmidt e Branco, para nosso desafio, né? Esse é o desafio Balanço parte 1. Eu já vou apresentar vocês para o seu Humberto. Agora vamos testar o microfone. Humberto, eu vou pedir para você dar uma boa noite para o pessoal e depois a gente faz as nossas perguntas aqui. Se você puder fazer o teste do microfone. Bom, boa noite, Baggio, boa noite, ouvintes. Esperamos que nós tenhamos uma excelente entrevista hoje aqui. Perfeito. A gente só precisa ajustar um pouquinho aqui, ó. Aí no microfone, esse é o nível... Ok, então pessoal, antes a gente vai fazer da nossa jornada Segue Energia em Forma de Sinal Sonoro para você renovar o ânimo e vamos embora curtir então? Vamos lá, vamos para a nossa música hoje, justamente Humberto e a filha dele, qual o seu nome? Beatriz. Os dois, pai e filha, adoram Rolling Stones, então a gente vai tocar para eles aqui Honky Tonk Women, vamos lá. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o show do Rolling Stones. Voltamos aqui então para algumas notícias para vocês. Quem escutou o nosso show semana passada, participação internacional da Lindsay de Chicago e do Fausto da Itália. Hoje então, para você que não está acompanhando a gente ao vivo, mas quer passar para alguém ou para você mesmo que só vai no podcast... Lembre que é o FX Baggio-Signal 101. Esse é o nosso canal do YouTube, né? Nós estamos geralmente aqui nas quintas às 20 horas e a Rádio 101fm.com.br. Por favor, se inscreva no meu YouTube. O podcast é o FX Baggio-Enercore. Ative as notificações do sininho. Comente e curta. Dá um like lá. Agora com a participação da equipe BR... né? Primeiro temos então a participação do nosso amigo o Pedro da região de Joinville. Vamos escutar o Pedro lá, o que ele tem para nos dizer. Olá, ouvintes do FX Baggio Signal 101. Aqui é Pedro de Joinville, estado de Santa Catarina, com um resumo das principais notícias do mercado de Joinville e região nesta semana. O mercado imobiliário de Joinville teve uma excelente performance em 2024, batendo o recorde histórico de vendas. Com mais de 2.800 unidades vendidas, o setor registrou uma alta de 22% com relação ao ano de 2023. Mais impressionante ainda
é quando levamos em conta o valor dessas vendas, no qual o aumento com relação a 2023 foi de quase 70%. Este aumento reflete alta demanda por imóveis na cidade, que apresenta excelentes índices de qualidade de vida, como baixo desemprego e um dos maiores índices de desenvolvimento humano, IDH, do país. Além disso, um novo decreto publicado pela Prefeitura de Joinville cria incentivos para atrair empresas à zona sul da cidade. Com o decreto, empreendimentos abertos em uma área delimitada no sul da cidade ficam isentos de impostos e tributos se cumprirem alguns requisitos básicos de geração de emprego e investimentos na formação de mão de obra. O objetivo do decreto é criar empregos mais próximos à residência dos moradores da zona sul da cidade, que costumam ter que percorrer grandes caminhos de suas casas até seus locais de trabalho em outras regiões. Obrigado e fique ligado no FX Bajo Signal 101 para mais notícias da região. Pedro, maravilha, cara, você de volta aí das férias, né? Acho que não participava fazia uns 3 meses. E falando aí de Joinville, você deve ter investido em imóveis aí, falando aí dos quantitativos da região, né? Mas impressionante esses números. E queria agradecer, mas por você que mora aí, você sabe, a região sul da cidade se liga com o Porto de São Francisco, então não é a região mais, talvez, menos desenvolvida da cidade, a região sul. Só faltava chegar lá mesmo, né? Aí vira São Francisco do Sul e Joinville viram um só através dessa região aí. Excelente. Agora a gente vai falar com o nosso amigo Jofran, de Florianópolis, com o Sports Biz. Vamos lá, Jofran. Olá, ouvintes do FX Bajo Signal 101, aqui é o Jofran da Silva de Florianópolis com um resumo das principais tendências do Sport Biz dessa semana. Vamos iniciar o ano falando um pouco do tamanho das torcidas dos grandes clubes brasileiros. Vamos começar agora com o 6º lugar no ranking nacional, com o Grêmio de Porto Alegre, com 4,4% dos torcedores brasileiros. Em seguida temos o Vasco da Gama do Rio de Janeiro com 4,8%. Já em 4º lugar vem o São Paulo Futebol Clube de São Paulo com 7,7% dos torcedores brasileiros. E entrando na medalha de bronze, temos o Palmeiras de São Paulo com 8,1%, seguido do Corinthians Paulista com a medalha de prata com 19,4%, e em primeiríssimo lugar o Flamengo do Rio de Janeiro com 24,8% de todos os torcedores brasileiros. É um grande número, hein? Lembrando que o Flamengo já ultrapassou a casa de R$1 bilhão em faturamento, seguido de Corinthians e Palmeiras, que vem com 950 milhões aproximadamente desse valor. Esses são os top 3 dos maiores clubes brasileiros. Agradeço a audiência e fiquem ligados no FX Bajo Signal 101 para mais notícias sobre o Sport Biz. Até a próxima. Jofran, muito obrigado aí, cara. Esses números são fantásticos. Lembrando que essa concentração no Flamengo aí é complicada de desfazer, né? E o clube começou a se profissionalizar graças à presidência lá do executivo do setor de petróleo e gás, né? Que colocou o time em ordem, limpou a casa e começou a deixar o balanço bem limpo. Mas é muita concentração, né? 25% quase, 20% quase é muito forte, difícil. Espero que você aí trabalhando no setor saiba como distribuir um pouco mais isso aí. Tem que ter um trabalho duro, com certeza. Valeu, cara. Agora então a gente tem a participação especial do presidente do Sindimadeiras, da Serra Catarinense, Humberto Schmidt, por desafio. A gente agradece ele ter aceito aqui o desafio, porque a gente trata numericamente muitas vezes aqui, e o nosso foco é bastante grande, então a gente chama de desafio. Esse é o Balanço Parte 1. Ele está convidado para participar com uma certa frequência, talvez trimestral, para a gente fazer essa evolução do que está acontecendo num momento muito importante e num setor importantíssimo para a economia da Serra Catarinense e também do estado de Santa Catarina. Então vou chamar o Humberto para a gente começar esse debate. A nossa pauta, Humberto, eu começaria perguntando para você
como você foi eleito ou tomou posse recentemente, né? Eu acho que faz cerca de um mês mais ou menos, certo. Correto? Então, o teu mandato vai ser de 3 anos, né? Poderia informar quais são os planos e objetivos da sua gestão, por favor? Bom, eu acho que o principal plano seria atender as demandas dos filiados nossos, né? Procurar entrar em contato com eles, procurar saber das suas necessidades e procurar ajudar. Mas também a gente tem que lembrar que as gestões, as presidências anteriores deixaram legados e que a gente pretende seguir, né? Um exemplo disso, o Paulo César, que foi o presidente anterior, teve uma luta árdua para conseguir melhorar as estradas do interior, que é uma grande reclamação das regiões onde existem os reflorestamentos. Ele conseguiu, até certo ponto, iniciar isso aí, e é uma coisa que a gente pretende continuar. E fora isso, eu acho que também é importante o sindicato participar de todas as demandas no que diz respeito ao setor florestal, setor madeireiro, né? Seja participando de fóruns, seja participando de discussões, seja participando de debates em Lages, Florianópolis, entende? A gente pretende, não pessoalmente eu, mas a equipe, a minha diretoria, que é uma diretoria bem alinhada, né? E que ela vai me ajudar com certeza e que junto com a diretoria a gente vai conseguir fazer esse trabalho. Perfeito. Eu queria aproveitar e eu trafego pela BR-282 semanalmente e muitas vezes vou de moto, inclusive. Então eu gosto muito de ver, observar. Eu vou praticamente contando folha na estrada. Eu sou assim, né? Muito matemática. O que antes de abrir o anel viário, né, ali da Grande Florianópolis até eu acho um problema, não tem a ver com a nossa discussão aqui, mas colocaram aquela Veolia, aquela empresa de tratamento de resíduos, numa posição que é a francesa, numa posição infeliz hoje em dia pelo cheiro que está tendo lá no litoral. Você chega no final do anel viário, tem vezes que o cheiro está mais fraco, mas 2 semanas atrás estava fortíssimo o cheiro. Então. Tanto se é uma questão estrutural, foram outros governantes que tomaram essa responsabilidade, tomaram a decisão de ter ali, enfim, uma coisa que a gente não consegue fazer nada. Mas o fluxo de caminhões, de fato, reduziu, né? Quem vai para o Porto de Imbituba, toma a direita ali no anel para ir para o sul. Com certeza. Eu acredito que eu tinha 2 perguntas para fazer para você, né? Uma época a gente fazia uma conta que mais ou menos 600 caminhões trafegavam por dia naquela ali de madeira. Se você não tivesse número, não tem problema, porque eu não vi escrito, é uma conta que a gente fez um tempo atrás. Se você souber, você fala. Esse é um ponto. Quantos caminhões estão trafegando ali aqui da nossa região lá para baixo, indo para Porto de Imbituba para exportar ou para outro lado ali? E outra é quantos quilômetros e quais são as principais estradas que você está falando aí do Costinha, que ele desenvolveu, que eu não sabia. Bom, a questão do número de caminhões realmente não é um número fácil da gente ter, né? Então eu não saberia precisamente, mas realmente é um número elevado pelo fator que a madeira em si, o produto florestal, é um produto de maior volume, né? É um produto que demanda muito volume. Então demanda um forte impacto no transporte, né? As empresas grandes que têm lajes aqui e na região, certeza, né? Estão procurando exportar agora e mandando, né, seus produtos. Então realmente é um volume expressivo de madeira processada, madeira apenas serrada e de toras também que desce para aquela região, e em alguns casos
em determinadas épocas, inclusive exportações também de toras de eucalipto, está acontecendo. E antes de você responder a segunda da parte da infraestrutura das estradas, a maioria assim, das cargas de madeira em geral, elas estão ainda quando são exportadas, ainda pelo Porto de Imbituba? Não, isso aí depende, né? Agora o Porto de Itajaí está voltando, Porto Paranaguá, São Francisco, Imbituba, isso aí depende muito caso a caso, porque depende do comprador, muitas vezes, e depende do preço das companhias de navegação. Perfeito. Cada companhia opera um porto de sua preferência, então isso varia muito. Não tem maioria, então, nesse caso. Por aí. Tá. E como você falou ali, a questão das estradas. Perfeito. As estradas do interior, o projeto seria começar com as estradas da Coxilha Rica, né? E a prefeitura já está bem alinhada, as empresas, se eu não me engano, a Klabin e outras empresas também estão alinhadas nesse projeto, o Sindimadeira, porque veja bem, como a estrada do interior às vezes não é melhorar ela no total, apenas nos lugares mais difícil de acesso, um morro mais forte, um lugar onde acumula água, então aí sim. Então, num trecho, às vezes de 30, 40 quilômetros, é um trecho, 2, 3 quilômetros só que necessita. E aí você está falando em asfaltamento mesmo? Provavelmente, para ser uma coisa definitiva, ótimo. É asfaltamento. Eu concordo com você da importância disso aí. Além da Coxilha, tem algum outro lugar assim mais concentrado? Sim, toda a região daí, né? Porque o reflorestamento está presente em todas as regiões aqui do Perfeito, ok. Antes da gente fazer, ou seja, vamos fazer um break agora, está na hora, e se você concordar, a gente continua logo após o nosso bloco comercial, pode ser? Lá. Vamos dar uma descansadinha. Você que está com a gente aí, 1 minuto e meio a gente volta. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é Fex Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é Fex Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. Fex Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, você que segue a gente aqui no segundo bloco do FX Baggio Signal 101. Vamos nos encontrar. Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power, Signal 101 is stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Aqui a gente vai continuar a entrevista com o senhor Humberto, na verdade, Schmidt, mas eu queria lembrar do seguinte: vocês escutaram o que está acontecendo essa semana aí no Brasil e no mundo. Bom, um dos motivos que a gente está entrevistando o Humberto do Sindimadeiras é porque o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está isso foi promessa de campanha, não foi surpresa. Aqui a gente passou a informação, escutei ele falando isso em dezembro, que ele ia taxar a madeira. Porque ele falou bem o seguinte, ele falou que na Carolina do Norte, um grande estado moveleiro dos Estados Unidos, que ele comprava imóveis com a empresa dele, com o Trump, propriedades Trump. Ele falou que, é um swing state, Carolina do Norte, foi promessa de campanha que ele ia dar uma olhada nisso aí para os caras de imóveis lá. Então, ele está cumprindo. A partir do dia 2 de abril, vão ser vários setores que estão aí na mira do Trump. Entre eles, o setor automotivo, o setor de madeiras, e além de outros setores, né? Ninguém pode dizer exatamente quanto que vai ser, ele vai e volta, né? Mas tem-se um problema. Portanto, Humberto está aqui justamente falando, representando o setor madeireiro da Serra Catarinense, que
vamos dizer assim, tem grande volume de exportação para os Estados Unidos. Então, depende-se de como é que vai ser essa reação internacional. Humberto vai estar falando com a gente a respeito disso. Antes eu queria falar para vocês de uma coisa, né? De um pouquinho de política, né? O nosso presidente está lá no Japão, levou uma comitiva, e uma dos presentes na comitiva são empresas como JBS, como Marfrig, esses grandes grupos aí que a gente tem, empresas do setor de cana também. Talvez eu já compartilhei com vocês, a minha empresa Enercore atende o setor de energia, né, setor de cana. E só para vocês terem uma ideia, o grupo Cosan, por exemplo, é o maior latifundiário do Brasil. Eu vou dar uma coisa, já falei antes aqui, 1,2 milhões de hectares tem o grupo no Brasil, tá? Então eu vou fazer um comparativo aqui. A área plantada da Serra Catarinense, pelo que eu vi aí no relatório, 300 mil hectares. A área do Grupo Cosan é mais ou menos 4 vezes maior do que a área plantada só o que ele tem em cana. Então não é o Grupo JBS ou Marfrig que tem gado espalhado que é o maior latifundiário. É o Grupo Cosan do Rubens Ometo. Esse é o maior. O segundo é algumas fazendas que tem no Mato Grosso, lá acho que eu tenho o top 10 de maior donos de terra no Brasil, mas o grupo do Ometo vem em primeiro lugar. E ele está lá na China tentando, no Japão tentando lá trazer parcerias e etc, né? Então esses grupos aí estão ativamente fazendo isso aí. Mas em relação no Japão, nos Estados Unidos, o Brasil não tem interlocução. Né? Não temos interlocução federal aí com o governo do Trump. Portanto, temos que ter uma interlocução local aqui, mais de Santa Catarina, da Fiesc, certo, Humberto? Certo. Então, a minha pergunta para você seria a seguinte, né? Aqui das empresas associadas lá, quantas são? Hoje nós temos empresas associadas, 48 empresas associadas, de um total de 273 empresas, né? Só que vale lembrar que dessas 273 empresas são registradas, né? E muitas microempresas ou empresas que não estão mais atuando e não baixaram o seu registro, né? Mas essas 48 empresas hoje atuantes dentro do sindicato representam a maioria dos funcionários e com certeza a maioria da produção da indústria da madeira na região. Perfeito. E em questão do mercado, aí a gente está falando em exportação, como que você pode contabilizar a exportação das empresas aqui que estão na base do Sind Madeiras? Como que seria esse mercado de exportação, tanto em números, né, exportados e os principais produtos e países, né, no caso, que recebem as exportações aqui da Serra Catarinense? Veja bem, Bajo, só quero fazer um adendo aqui, que eu tenho, claro. Eu tenho um número de florestas, você falou ali, eu tenho um número, veja bem, nós somos o Sindicato das Indústrias, né? Existe o setor florestal, que seria a Associação de Reflorestadores de Santa Catarina, né? ACR. Sim. Mas eu creio que a área de pinos, hoje em Santa Catarina, seja mais ou menos 700 mil hectares, tá? Só de pinos. Então é uma área bem grande. E ao redor de 300 mil hectares de eucalipto, eu acho que é isso. Tá. Ok. Tá, 300 mil seria só de eucalipto. E juntando com 7... Porque a força nossa mesmo aqui no sul é o pinos, né? O eucalipto é mais para cima daí. Perfeito. Então, peraí. Então, o total de
Seria mais ou menos 1 milhão de hectares. Então é reflorestados. 30% eucalipto e 70% pinos. Isso aí. Então, então acho que faltou escrito aqui, né? Isso. Então seria 1 milhão, é 1 isso? milhão. Então está um pouco, mas muito pouco atrás do rubeomento, mas não tanto. Não, imagine, né? Não, mas eu estou dizendo assim, agora sim me parece um número grande, porque daí a gente está falando de mais ou menos 10% da área do estado de Santa Catarina. Sim, e Santa Catarina Aí faz representa 35% do reflorestamento de pinos do Brasil. Santa Catarina, né? Só Santa Catarina. Mas, depois é Paraná e Rio Grande do Sul. Claro, mas a Serra Catarinense, São Paulo, alguma coisa. A Serra Catarinense representa quantos por cento do reflorestamento do estado inteiro de Santa Catarina? Esse só da região nossa aqui, esse dado eu não tenho. Mas deve ser a maioria, deve ser mais que 50% provavelmente do... Sim. Né? Então, ok, pessoal, só para vocês entenderem, como nem todo mundo sabe essa conversão de hectare para metros quadrados, mas 1 hectare é 10 mil metros quadrados. A gente aqui na região tem alguma coisa de chamar 100 hectares de 1 milhão de campo, né? É isso, né, Humberto? Isso. Né? Temos esse jargão aí, essa gíria de considerar milhão de campo, quer dizer 1 milhão de metros quadrados. O que ele está falando é que tem 1 bilhão de metros quadrados, 1 bilhão de metros quadrados de área de floresta aqui dentro do estado, sendo 30% de eucalipto e 70% de pinos. Tá correto? Sim. Ótimo, obrigado. Agora para aquela pergunta em relação à exportação, os números da exportação e também os principais países e produtos, vamos dizer assim. Veja bem, hoje o que a gente tem de números são 190 milhões de dólares em exportações anuais na Serra Catarinense, né? Os países, lógico, os Estados Unidos lidera aí com praticamente a metade, né? Depois vem a China também com 10% mais ou menos. E depois os outros países, Alemanha, México, enfim, tudo com menos de que 4%. Então, mais ou menos, a gente poderia dizer que é Estados Unidos e China. Só que, assim, é uma peculiaridade. A gente vende para o mundo inteiro, né? E o setor florestal, ele se adapta a produção. Se amanhã depois não tiver, um mercado tiver promissor, como a Índia agora, que está entrando como uma grande consumidora, então nós não temos problema nenhum de começar a exportação, porque a penetração e a qualidade da madeira produzida na serra, ela alcança o mundo inteiro, entende? Então, o que nós temos aqui, nós podemos vender para qualquer lugar que é bem aceito. Eu diria assim, né? Uma nas indústrias que eu trabalhei, né? Como eu falei para você antes, eu trabalhei bastante tempo com exportação. Eu fui gerente de exportação da Docol Metais Sanitários, por exemplo. Exportava para quase 40 países. Eu tinha 4 continentes sob minha gerência. A África, Europa, Ásia e Oceania. Todos esses lugares, só na África tinha uns 16 países, se não me engano. Sempre me preocupei com concentração de mercado. Então, a concentração nos Estados Unidos, claro, que se é bom quando tudo vai bem, mas depois, né, quando você fica... Pois por isso que eu digo, hoje, houve épocas que não eram tanto Estados Unidos. Houve época que México era um grande comprador. Houve época que a África, Marrocos era um grande comprador. Hoje é os Estados Unidos. Perfeito. Mas entende, nós não necessariamente dependemos de um mercado só. A gente pode abrir outros mercados, creio que com alguma facilidade. E esse da Índia é um mercado promissor, principalmente para móveis. Eu passei 3 meses na Índia, já era o meu maior cliente enquanto na Docol. E é um mercado fenomenal. Sim. Fenomenal. Sim. E tomara que vocês tenham sorte aí para fazer essa mudança de chave aí da maneira mais rápida possível. Caso realmente tenha um impacto dos 25% no dia 2, né? Que a gente vai ver como vai ser. Sim, né? É isso aí. Perfeito. Vamos passar para
Vamos, se você concordar, vamos tocar uma musiquinha aqui pro pessoal dar uma relaxada, pra gente dar uma relaxada e volta já, pode ser? Claro. Então tá, agora vamos uma música nacional, porque eu tava falando pra vocês que eu fui lá no escritório da ACR hoje à tarde, e acho que é o Bruno, o rapaz lá, falou que gosta de rock nacional e que vão lançar o anuário da ACR, né, essa Associação Catarinense de Reflorestamento, em maio. Então, Bruno, pode organizar a entrevista aí que a gente faz aqui, tá? E vamos colocar um som para você aqui, um Biquíni Cavadão. Não é o Kiko. Maravilha, então, você que pôde escutar um pouco e relaxar, esse foi Biquíni Cavadão com Chove Chuva, né? Eu acabei colocando a música errada aqui, tinha falado para os convidados que era outra música, mas me desculpei aqui, foi um engano. A gente continua a nossa conversa com o Cindy Madeiras, com o Humberto Schmidt e com a Beatriz. É, Beatriz? Tá nos estúdios aqui participando com a gente. Então a próxima pergunta é a seguinte, Humberto. Quantas pessoas trabalham nas empresas associadas, ou assim na base que se tem, tanto de emprego, trabalho direto ou indireto, mais ou menos só para ter uma estimativa? Veja bem, hoje nos estabelecimentos do setor da indústria madeireira são 5.083 funcionários, né? Contando que, creio que Lages são mais ou menos 50 mil trabalhadores, então se representaria de Lages 10%, o que é relevante. É relevante. Né? E veja bem, a indústria da madeira, ela demanda muita coisa, né? O setor de transportes muito grande, como eu falei, porque são volumes expressivos, né, de transporte. Também do setor metal mecânico também, entende? Então... Agora, esses 5 mil seriam os 5 mil diretos? Diretos. E daí quantos indiretos? Mais ou menos. Eu não tenho esse dado porque daí é difícil de calcular, né? Sim, mas às vezes pode ser quase tão grande, né? Ou maior ainda. Ou maior. Bem, então a gente tem... E tem outra coisa, é um setor que está crescendo dentro da serra, né? O setor florestal, por conta de exportações e por conta do dólar... Ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, pulamos para um intervalo comercial aqui. Voltamos então com a entrevista com o presidente do Cindy Madeiras, o Humberto Schmidt. Humberto, você estava falando para a gente aqui da parte... Primeiro você falou dos empregos diretos, que são 5.083, mais ou menos, né, diretos. E daí você estava começando a falar sobre mais ou menos os indiretos, né? Fica com a palavra, Humberto, por favor. Não, sim, os empregos indiretos, né? Envolve muito o setor de transporte, setor metal mecânico e vários setores, né? E assim, eu quero salientar também que o setor da indústria da madeira é um setor que está em crescimento. Ele cresceu mais do que a média estadual. O ano passado, segundo dados, foi acima de 9%. Então ele cria uma demanda por novos empregos também, né? Isso que é importante. E outra coisa que eu tive acompanhando aí, que as pessoas às vezes não pensam dessa forma do comércio, por exemplo, na nossa região. Mas é bom que se mantenham empregos da indústria, porque a indústria paga geralmente melhor do que o comércio, né? Vamos dizer assim, não é um fato
vamos dizer assim, geralmente a indústria paga mais do que o comércio. Então, se a indústria estiver bem, principalmente a indústria madeireira, como é importante na nossa região, é quase um sinônimo que o comércio vai bem também, né? Geralmente. Não. Então, afeta a vida de todo mundo, né? Sim, e assim, ó, a indústria da madeira está se automatizando cada vez mais. Não é mais aquele trabalho braçal. Hoje em dia tudo é máquina, tudo automatizado, então demanda uma mão de obra muito específica e uma mão de obra mais cara, né? Então isso aí aumenta os salários, né? Quem tiver oportunidade, jovens, de começar a estudar e entrar para esse setor, eu garanto que é uma boa oportunidade isso aí. Fenomenal. Treinamento é bom na região? Sim, sim. Não, o próprio Senai, Senai, né, sim. faz um treinamento ótimo. As próprias indústrias também pagam, se profissionalizam. Hoje em dia, liderança. A gente tem uma deficiência grande em todos os setores praticamente. Perfeito. Ok, e em questão, por exemplo, nesse momento, é mais momentâneo, né? De acordo com os dados do CAGED mais atualizados aí, né? Quantos empregos estão sendo oferecidos pela indústria madeireira nesse momento? Eu não sei. Eu não sei o número de empregos oferecidos, eu não saberia dizer especificamente, mas olha, sempre a gente procura fazer um banco, como é que se diz, um trabalho seria como se fosse um banco de empregos, né? As empresas vão lá, não fazem um dia, né? Olha, a empresa tal precisa de tantos funcionários, a outra tantos funcionários. Então sempre ali sempre tem emprego. Aqui um dado por cima seria mais ou menos 150, mais ou menos, quem sabe, né? Que é excelente, porque vamos dizer assim, tá sobrando vagas, né? Estão sendo oferecidas, né? Certeza. Então isso já é positivo. Então você que está procurando um emprego e gostaria de ter oportunidade na indústria madeireira, tem aí aberto mais ou menos 150 vagas, certo? Sim, então vamos seguir. Agora eu tenho uma participação especial aqui. Nós temos uma pergunta mais em relação, vamos dizer assim, à situação macroeconômica. E o nosso amigo João quis fazer essa pergunta para você. Pode ser? Vou abrir o microfone aqui para o João estar fazendo a pergunta. Boa noite, FX Bajo. Aqui é João Carlos, da Madepar de Lages. Parabéns pelo teu show, FX Bajo, Signal 101, e pela entrevista desta noite. Poderia, por gentileza, responder como e de que forma o sindicato vê essa questão tarifária dos Estados Unidos com referência a produtos de madeira na ordem de 25%? O que isso pode impactar a região e o setor madeireiro como um todo? Ok, então essa pergunta, se você puder, pode responder, fica à vontade. Essa é uma pergunta bem complexa de responder, porque não envolve fatores tão simples. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, agora, essa tarifa de 25% sobre as importações, elas serão cobradas na entrada na mercadoria dos Estados Unidos. Então, na realidade, quem vai pagar isso vai ser o comprador lá. Teoricamente, ele poderia simplesmente aumentar o preço da mercadoria dele e tudo bem, né? Mas a gente sabe que não é assim. Então ele provavelmente vai absorver alguma parte desse 25%, uma parte ele vai transferir para nós, que são os fornecedores. Olha, eu não consegui aumentar tudo, você vai ter que baixar um pouco o preço. Aqui nós aqui vamos ter que também com os nossos fornecedores de matéria-prima renegociar, então vai ser uma cadeia muito longa. Mas assim, eu vejo que a indústria da madeira, principalmente, ela é um motor da economia. É no Brasil e é nos Estados Unidos. Por quê? Por causa da construção civil. Né? A construção civil sempre foi
um grande motor da economia, né? Então, se aumentar muito o custo da madeira, da construção civil, pode a economia americana diminuir. Então, isso não é bom. O risco de crescimento diminuir não é bom. O aumento das taxas lá pode diminuir o consumo interno. Diminuir o consumo interno também diminui o crescimento. Também não é bom. Então, assim, eu vejo que isso a gente está no começo ainda. Não tem como dizer se essa tarifa vai ficar em 25% ou vai cair. E eles aumentaram para o mundo inteiro. De repente, isso pode, se outro país deixa de vender, no caso de móveis, né, portas que o João fabrica lá. Se está entrando nos Estados Unidos portas de um outro país e esse país taxar 25% e a porta do outro país ficar mais caro, de repente até é um nicho para nós entrar com a nossa porta onde outros entravam. Por quê? Porque o mercado, o brasileiro por si só, ele tem um jogo de cintura. Ele não é tão engessado. Então, se ele sofrer um revés, alguma coisa, ele sabe como lidar com isso. E outros países não têm tanto jogo de cintura como nós. Então, de repente, a gente sempre diz, na diversidade que se cria as oportunidades, né? Então, tem tudo isso também, né? O que pode, por um lado, ser ruim, de repente pode se tornar uma coisa boa. Mas realmente é muito complexo, muito preocupante. E assim, eu quero dizer que da parte da Fiesc, o que está sendo feito? Né? Isso é importante salientar. O que está sendo feito é o seguinte: foram reunidas, como os 3 estados do sul são os maiores exportadores de madeira de pinos, né? Então foi reunidas 3 federações, a Fiergs do Rio Grande do Sul, a Fiesc de Santa Catarina e a Fiesp do Paraná. As 3 contrataram um escritório lá dentro dos Estados Unidos e vão fazer uma defesa sobre essa taxa, né? Procurando reduzir, provando que isso, porque de repente pode até ferir acordos da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, porque simplesmente a pessoa não pode, de uma hora para outra, aumentar 25%. Quer dizer, poder pode, né? Isso quem vai julgar é eles. Mas o prazo de entrada com a defesa seria antes da implementação da taxa. Então já está sendo feito isso, nós já estamos procurando nos órgãos competentes, no Senado americano, enfim, é um escritório americano que vai nos defender lá, né? Quem está propondo essa ação é a ABINCE, né? Junto com as federações estaduais. A ABINCE é a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente. Então, vamos dizer assim, ela vai englobar no mérito brasileiro, no mérito federal, e apoiada por aqui. Né? Perfeito. Eu tenho um pensamento a respeito disso, né? O próprio Trump, sendo do setor, provavelmente ele não vai arrochar o setor no sentido de restringir o crescimento do setor por todo o mandato dele, né? E assim, eu vejo... vamos dizer assim, o uso da madeira nos Estados Unidos para construção de casas é muito maior que no Brasil, né? Eles lá não usam, vamos dizer assim, o tipo de material para fazer as casas lá como a gente usa aqui, né? A gente usa muito o material, como a gente fala aqui, o cimento, etc. Às vezes não vai madeira na parte interna, lá eles usam o plywood direto para fazer qualquer coisa. Sim. É muito maior o consumo, né? Deles é gigante. É gigante. E aí arrochar esse mercado, provocar inflação lá dentro, provavelmente eles vão daqui a pouco falar assim para a indústria local: olha, vai custar mais para o consumidor. Então eu tentei defender os interesses que vocês me pediram quando eu fui eleito. Tentei fazer, mas aí o mercado agora, consumidor, está reclamando. Então eu vou ter que flexibilizar isso aqui. E todo mundo vai acabar entendendo.
né? Talvez seja essa uma forma de o mercado estar refletindo isso, né? Vamos dizer. Como eu falei, é bem complexo, né? E a gente está somente no começo da discussão, né? Perfeito. Então, só deixa eu fazer um parênteses aqui. Os Estados Unidos gostam tanto de madeira que, veja bem, você vê aqueles filmes americanos, né? Velho Oeste, é tudo madeira, né? Nas cidades, construção de madeira. Passa para o lado mexicano, as casas do México era tudo de cimento. Exatamente. E coisa, quer dizer, um do lado do outro, né? Então, os Estados Unidos, desde muito tempo, ele... E outra coisa, ele gosta de madeira. Muita gente talvez não presta atenção, né? Eu gosto muito do setor de energia e sempre os postes, a maioria dos postes dos Estados Unidos é madeira, né? Madeira tratada, não é que nem no Brasil que é concreto, nossos postes de luz, né? Lá... madeira, né? Tudo é madeira, né? Então vai ficar muito difícil eles poderem suprir isso, vamos dizer. Uma coisa que a gente tem assim um pouco de receio é que eles têm muitas florestas nacionais lá, né? E o Trump, ele declarou que está com a intenção de facilitar o uso, a concessão de corte das florestas deles, para suprir essa madeira. Então, aí sim seria uma coisa mais problemática para nós. E também, como ele é do setor, ele está querendo colocar, e a madeira é muito importante para eles, ele está querendo colocar a madeira como uma questão de segurança nacional lá. Daí então, é mais complicado. Então assim, que nem eu falei, tem muitas coisas, por exemplo, a agricultura, soja, milho, é questão de segurança nacional. Então eles dominam isso aí. E ele colocando a madeira como uma questão de segurança nacional, eles também vão tratar daí com mais carinho desse setor e tal. Daí a gente, sei lá o que nos espera daí. Mas eu creio que nós somos um grande parceiro deles, sempre fomos, né? E não há porquê. Vamos ver o que acontece. Tem bastante chão por aí. Como você bem falou, esse é o início de tudo. Agora, essa é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro desafio que a gente faz aqui, né? E a gente vai acompanhando isso. Eu queria convidar para você, agradecer mais uma vez por ter aceito o desafio aqui de estar falando do mercado aqui no nosso programa. E para você fazer algumas considerações finais que você acha que são adequadas aqui. Não, eu só quero agradecer o convite, agradecer o João ali pela pergunta e dizer que o setor da madeira na Serra vai muito bem, a gente espera que continue esse crescimento. E que o mais importante é que a base florestal está aqui, os reflorestamentos estão aqui, né? Então, eu vejo com bons olhos o setor e por muito tempo ainda. Perfeito. Humberto, muito obrigado pela tua participação. Aqui eu gostaria então de, em nome da 101 FM, em nome do nosso show FX Baggio Signal 101, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios e shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no meu YouTube. O nosso podcast é o FX Baggio-Enercore. Ative as notificações, o sininho, comente e curta. Dê um like lá. Contextualizarei tudo para você. A próxima semana é a participação da equipe global. Ou, dependendo, mais uma entrevista, se a gente conseguir fazer a confirmação com alguma autoridade importante aqui. E esperamos que aceite, né? Que aceite o nosso desafio para conversa de alto nível. Então fiquem ligados. Até a próxima semana e cuidem-se. Abraço. 101, o sinal mais forte está aqui. 101